Então, para iniciar, Gláucia, queria trazer essa pergunta para você. Da onde vem a expressão near miss? Então, near miss é uma expressão que é do inglês, obviamente, né? E, na verdade, significa claramente quase perda. Então, é muito usado em várias áreas. A área mais conhecida é a aeronáutica, onde você tem assim, dois aviões que quase têm um acidente, eles quase colidem. Isso é chamado near miss. Na saúde do trabalhador também, um quase acidente do trabalho é chamado near miss. Na segurança do paciente, daí nos conceitos mais modernos agora de segurança do paciente, near miss é um quase erro. Eu quase tive por exemplo, quase infundi uma medicação errada no paciente, mas exatamente percebi que estava cometendo um erro, então isso é um near miss na segurança do paciente. Mas hoje estamos aqui para falar de near miss materno, né? Que é um pouco diferente. No caso do near miss materno, Gláucia, né, a gente verifica que isso vem sendo estudado já há alguns anos, não só no Brasil, mas em outros países. E por que agora o Paraná resolveu trabalhar com near miss materno? Desde quando está trabalhando? Qual é o conceito principal que nós estamos usando para o near miss materno? Então, na verdade, o near miss materno, ele começou a ser estudado algumas décadas atrás, a partir da mortalidade materna, do estudo da mortalidade materna. Então, esse conceito, ele foi sendo aprimorado, eu acho que, assim, com mais consistência, 2009, mais ou menos, não estava relacionado aos estudos de segurança do paciente, né? Incrivelmente, parece que é tudo junto, mas não é um conceito paralelo. Então, as pessoas que estavam estudando mortalidade materna começaram a perceber que mulheres que tinham uma gravidade muito grande, nos casos, por exemplo, uma eclâmpsia, que é uma situação que a mulher convulsiona por pressão alta na gestação, ou então uma hemorragia muito grave durante o parto que pode levar à morte, mas elas sobreviviam, elas tinham os mesmos fatores anteriores das que morriam, que tinham como desfecho a morte. Então, eles começaram a estudar e perceber que esse volume dessas mulheres que tinham o que a gente chama de morbidade, né, que é a doença mais grave, o agravamento da situação daquelas pacientes, era semelhante. E que, quem sabe, se a gente estudasse não só as mortes maternas, porque o estudo da mortalidade daí já é muito mais antigo, mas se a gente começasse a estudar também esses casos que a mulher adoece, mas não morre, quem sabe a gente teria algum indício para evitar mortes maternas. Então, basicamente, o near miss materno ele vem dessa necessidade da gente tentar evitar mortes maternas. Então, é como se fosse um novo conceito para a gente aprimorar e tentar evitar mortes maternas. Foi assim que nasceu o conceito do near miss materno. Magali, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, olá a todos. Fique à vontade. Eu já vou começar essa nossa conversa puxando para essa questão da importância, né? A importância da doação de sangue. A gente sabe que uma única doação pode salvar várias vidas. E aí você poderia nos falar um pouquinho disso. Certo. Em torno de 4 vidas, e a doação de sangue é um ato voluntário, altruísta e de grande importância, porque o sangue não tem substituição atualmente e nem chega perto de existir essa possibilidade de substituição tão cedo. E é por isso que o CAL tem importância vital para a gente. Ele foi o pai da imunohematologia e, por que não dizer, o pai da hemoterapia. Então, a gente tem esse chamado aos doadores por causa dessa questão de salvar vidas. São 4 vidas, porque o sangue ele é fracionado em hemácias, plaquetas, plasma, e a partir disso pode surgir o crio precipitado e os fatores de coagulação que são produzidos na hemobras.
Maga, eu vou chamar ela de Maga porque eu tenho intimidade, mas é Magali. Pode falar. Maga, a gente sabe da importância da doação e a gente também tem uma preocupação muito grande porque a gente sabe que esse período, né, é muito interessante que a data coincida, né, com o período que a gente tem uma baixa nas doações. Mas eu queria saber de você como é que estão nossas estatísticas, como nós estamos em relação ao número de doadores, em relação à população, falando aqui especificamente do Paraná, né? Como é que nós estamos de estoque, como é que nós estamos de doadores proporcional à nossa população? Os dados do Ministério da Saúde apontam que 2% da população brasileira doa sangue. Isso é muito pouco ainda, né? Apesar da Organização Mundial de Saúde dizer que o ideal é que 1 a 3% da população doe sangue, ainda se pode chegar ao 3%, e ainda assim a gente tem que é um número bastante baixo, frente às altas demandas que a gente tem de utilização do sangue. Os acidentes, as violências, as cirurgias, as doenças hematológicas, os tratamentos de câncer que precisam da reposição de sangue, de plaquetas, as queimaduras. Então, são inúmeras situações que a gente vem a precisar do sangue. Por isso, é tão importante que as pessoas tenham sinceridade, que tenham honestidade na hora de fazerem sua entrevista e não venham para doar sangue com finalidade de benefício próprio, carteirinha, exame de sangue na mão, status, porque aí a gente protege a vida do receptor. Quando a gente é sincero, o triador clínico, ele traz toda uma questão comportamental de saúde para a proteção dos doadores, né, que a pessoa também vai doar sangue, vai se expor a um procedimento. Então, se ela tem um problema cardíaco, se ela tem um problema de asma descontrolada, qualquer situação que cause algum dano para ela, a doação vai ser perigosa, e para o receptor também, que é uma pessoa que está numa situação de debilidade da saúde, né? A pessoa precisa do sangue para reestabelecer a sua saúde. Então, é importante que ela receba um sangue bem testado, com uma situação de ferro adequado, e principalmente que a pessoa não faça uso de muitos medicamentos, que isso também interfere na saúde do receptor. Queria perguntar até para todo mundo fala, né? O mês de agosto é o mês do cachorro louco. É isso mesmo, Rose? O mês de agosto é o mês do cachorro louco? Então, isso aí já se consolidou ao longo do tempo, mas muito mais foi em função de que lá no passado, quando nós tínhamos raiva canina, circulação viral do vírus, variante 1 e 2, né? Em função da luminosidade da Terra, o que acontece? A luminosidade estimula a hipófise a produzir hormônios. E, então, a maioria dos cães, uma quantidade muito grande de cães, entravam em cio das fêmeas, entravam em cio no mês de agosto, né? E entram até hoje, né? Tem uma tendência. E em função do cio, e como havia muitos cães de rua, os animais naquela época era tudo solto, não eram presos como hoje, né? Que ainda temos bastante cães de rua, desculpa. E em função desse acúmulo de fêmeas em cio, um animal que por sua vez estivesse desenvolvendo sintomas de raiva, e até por disputa das fêmeas, né, por briga, eles acabavam brigando e com isso disseminando o vírus da raiva. Então a tendência de ter um número maior de casos no mês de agosto, isso era real, né? E daí se consolidou ao longo do tempo de que mês de agosto é o mês do cachorro louco. Então isso das pessoas mais antigas, né? E tanto é que é uma tendência muito forte que no mês de agosto as pessoas naturalmente e voluntariamente elas procuram serviços veterinários, né, para realizar a vacinação dos seus cães. Seus cães e gatos. Uhum. Interessante, eu não conhecia essa história. Legal, tem uma relação direta não só com a questão da raiva, mas com a questão do ciclo normal, né, da fêmea, do macho. É interessante. Uhum. Mas, Briana, me diz uma coisa, e como é que tá a nossa vacinação, como é que tá o Paraná em relação ao controle dessa doença? Porque eu sei que é uma doença muito grave. Se
contaminado o ser humano, a gente tem umas situações bem complexas, né? Bem graves. Isso, então o Paraná ele é controlado para as variantes 1 e 2. A gente teve o último caso em gatos em Cascavel em 2023, mas com relação à vacinação, o Estado não faz campanhas de vacinação, a gente incentiva que a vacinação seja feita conforme os protocolos vacinais, mas sempre por iniciativa privada. Então, os tutores que são responsáveis a levar os seus animais, né, cães, gatos ou até pets exóticos, para cumprir o cronograma de vacinação para a raiva de maneira privada. E a gente tem em relação aos rebanhos, né, a gente também incentiva que sejam feitos, os produtores rurais façam as vacinações nos seus animais. Mas a gente não tem um patamar, necessariamente, dados de vacinação, porque é uma coisa que não é de responsabilidade do Estado. Então, falando sobre a questão do transplante, dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E então, como nós temos um tema mensal, esse mês de setembro a gente escolheu a doação de órgãos. Digamos que eu, Leandro, como doador de órgão, eu comuniquei à minha família que eu tenho o desejo de doar os órgãos, antes de virar carvãozinho. Qual que é esse processo da doação de órgãos? Então, no Brasil, a doação de órgãos ela acontece após a autorização da família. Por isso que é importante conversar sobre isso com a família, né? Deixar claro a sua vontade em ser um doador, que no momento do seu falecimento, no momento oportuno, quando a família for consultada em relação a autorizar a doação de órgãos, ela não vai ter dúvidas e vai realizar a doação dos seus órgãos, né? O primeiro passo para ser um doador tem que ter a morte diagnosticada, né? Nesses casos, a morte encefálica, que é a situação onde que o paciente pode doar os órgãos. Então, a partir do momento desse diagnóstico de morte encefálica, que é feito através de um protocolo estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina, onde são realizados exames clínicos, exames de laboratório, exames de imagem, né? Realizados por, no mínimo, 2 médicos diferentes, que tenham capacitação para isso, né? Então, a partir desse momento que é determinado a morte do paciente, se ele não tiver nenhuma contraindicação para ser um doador, ou seja, se ele não tem nenhuma doença transmissível, nada, se ele for elegível para doação de órgãos, a família ela é consultada, né, quanto à autorização da família. Então, se ela já conhece o desejo do ente querido em ser doador, vai ficar mais fácil essa decisão para ela, né? Então, a partir desse momento, se a família ela concorda com a doação de órgãos, o hospital, a comissão, né, lá do hospital, a comissão intra-hospitalar que trabalha esse processo dentro do hospital, vai conversar com a família, vai preencher a série de documentação exigidas na legislação e vai encaminhar para a central de transplantes. E a central de transplantes vai receber essa documentação, vai fazer uma conferência e vai cadastrar esse doador no sistema informatizado do Ministério da Saúde, que é o mesmo sistema onde são cadastradas as pessoas que precisam de transplantes, né, na lista de espera. E de forma automatizada, esse sistema ele vai cruzar os dados do doador com os dados do receptor e vai emitir uma lista dos potenciais receptores compatíveis. Então, daí, a partir daí, a gente, né, a Central de Transplantes oferta esses órgãos para as equipes transplantadoras e inicia-se toda a logística de cirurgia de retirada desses órgãos, o transporte desses órgãos das equipes transplantadoras, do hospital onde está o doador até o hospital onde será realizado o transplante. Legal. E todo hospital tem essa equipe de captação de órgãos ou existe alguma necessidade da central de transplante mandar uma equipe para fazer esse contato com a família? Não são todos os hospitais, tem alguns hospitais no estado que eles são habilitados a fazer o transplante e ter essa equipe especializada para fazer a captação de órgãos. Então, para realizar a captação, né, para ser transplantador tem que ter uma habilitação específica, mas todos os hospitais que têm
UTI, que tem suporte de ventilação mecânica, ela pode ter um potencial doador. Então, são esses hospitais. Aqui no Paraná, nós temos cerca de 80 hospitais que trabalham, né, esse processo, essa identificação de potenciais doadores. Então, que notifica os casos de morte encefálica para as organizações de procura de órgãos e para a central de transplantes. E, para começar, eu quero te perguntar como você define de forma abrangente o conceito de segurança do paciente? Oi, Romeu. Primeiramente, bom dia. Obrigada pelo convite, né? Estar falando de segurança do paciente, a gente estar nesse momento de conversa, onde a gente consegue difundir um pouquinho mais a temática de segurança do paciente, é quase que uma obrigação nossa, né? Como você perguntou ali, como que poderíamos definir de uma forma abrangente a segurança do paciente? Então, resumidamente, a segurança do paciente é evitar causar danos a um paciente que vai procurar um serviço de saúde, tá? Mas como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode trabalhar, né, essa definição, esse conceito, levar para o nosso dia a dia a segurança do paciente? Então, primeiramente, o que a gente precisa? A gente precisa que os nossos serviços, eles tenham estruturas organizacionais seguras, né, organizadas. Para a gente trabalhar um pouquinho mais a segurança do paciente, nós precisamos ter processos de trabalhos bem fundamentados. Eu preciso ter equipes treinadas, eu preciso ter protocolos implantados dentro dos serviços de saúde. A partir do momento que eu tenho uma estrutura bem organizada e eu tenho processos de trabalhos também bem alicerçados dentro dos serviços de saúde, com certeza a gente vai estar trabalhando para a redução do risco, né? Para evitar que danos, que eventos adversos aconteçam àquele paciente que foi procurar aquele serviço. Porque, afinal de contas, o paciente vai procurar um serviço de saúde é porque ele está com uma queixa, é porque ele está com algum problema. Então, esse paciente, ele não pode chegar no meu serviço de saúde e sair pior do que ele chegou, né? Minimamente, ele vai voltar para o seu domicílio ou vai estar ali e permanecer com aquela queixa inicial dele, ou tratado, ou curado. Agora, o que ele não pode sair é com algum problema que ele não tinha quando chegou no meu serviço e vai sair de lá. Então, conceito de segurança do paciente nada mais é do que eu realizar as atividades, né, de forma organizada, manter protocolos clínicos, né, e de assistência atualizados, eu ter o apoio de uma gestão, eu ter uma estrutura de atendimento também bem organizada para que a gente não cause nenhum dano a esse paciente que foi procurar o serviço de saúde. Entendi. Então, é muito importante que toda a equipe que atua nessa instituição de saúde esteja ciente de todos esses procedimentos para que cada um faça a sua parte de acordo com aquilo que foi estabelecido, né? Sim. Isso vai evitar eventos adversos? Quais seriam as principais causas nos ambientes de saúde em geral de eventos adversos? Então, primeiro, antes de eu falar das causas, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de evento adverso. O que é o evento adverso, né? O evento adverso é uma situação que ocorreu com um paciente que foi procurar um serviço e que não deveria ter ocorrido, que ela poderia ser evitada. Mas isso é uma questão bem mais profunda, né? Que depois, talvez num outro momento, a gente consiga falar dos tipos de eventos adversos ali que podem acontecer e qual a gravidade. Mas então, falando do evento adverso, quais que são as principais causas? Seria a falta de conhecimento dos profissionais, porque
Hoje em dia, nós temos profissionais se formando, né, em tantas escolas por aí, onde muitas delas ainda não tratam a temática segurança do paciente na sua grade curricular. Sim. Então, às vezes, é a falta de formação, é aqueles serviços onde a gestão, a alta direção, ela procura trabalhar com o mínimo de mão de obra possível. Então, às vezes, os profissionais estão extremamente sobrecarregados, tem profissionais que trabalham em mais de um local de serviço, né? Fatores comportamentais, às vezes a pessoa está passando por um grande problema no seu domicílio, no seu trabalho, ou com a própria gestão, enfim. Essa parte comportamental, ela afeta, ela pode estar causando, né, uma falta de cuidado daquele profissional e, com isso, ocorrer um evento adverso. Outra coisa que pode ocasionar, né, aos eventos adversos é falta de apoio da gestão do estabelecimento de saúde. E quando eu falo gestão, eu não falo de gestão pública ou privada, eu falo de todos os tipos de gestão, né? Tanto para serviços públicos, filantrópicos, privados. Às vezes, a gestão só está preocupada em retorno financeiro, né? Em cortar pessoal. Então, isso tudo vai impactar e pode ocasionar, né, um dano para o paciente. Entendi. Por quê? Da saúde. Tudo bem, Mara? Como que você está? Tudo bem. Mara, vamos começar a nossa conversa, então, para aquela pergunta fundamental, né? O que é a sífilis? Né? O que é essa doença? Por que ela é tão importante para nós? Né? Então, a sífilis é uma infecção sistêmica, ela é exclusiva do ser humano e ela é transmitida por uma bactéria que é conhecido como treponema pálido, que foi descoberto em 1905. Mas nós temos relatos da sífilis desde os anos 1500, nós já temos relatos da sífilis desde essa época. Então, é uma doença que a gente pode falar, uma infecção milenar, né? Ela é causada por a bactéria, como eu te falei, e ela se apresenta, ela tem 3 estágios conforme a forma clínica. E conforme o modo de transmissão, o tempo de infecção, ela é caracterizada em recente e tardia. E quanto à forma clínica, ela se manifesta como... Tem 3 estágios, primária, secundária e terciária. Ela é muito importante porque ela é uma grande imitadora. A sífilis, a gente costuma falar que ela é grande imitadora. Ela confunde facilmente com outras doenças, e aí que é o problema, porque a pessoa deixa passar, passa despercebida. Por exemplo, na sífilis primária, o primeiro sinal que aparece, quando aparece, é uma lesão, que nós chamamos, que é chamada cancro duro, que é uma lesão indolor, única, ela não coça, não tem prurido, e ela normalmente se localiza na genital. Então, ela cura espontaneamente com ou sem tratamento. Ela dura mais ou menos umas 3 semanas e depois disso ela cicatriza. Então, e na ausência do tratamento, entre 6 semanas e 6 meses, ela evolui para a forma secundária. E a sífilis secundária, ela já aparece com outros sintomas, que também que seriam lesões na palma da mão e plantar, que pode ser confundido facilmente com uma alergia. Manchas vermelhas na pele, né? Então, ela pode ser confundida com uma alergia. Então, também a pessoa que não procurar, por isso que nós falamos muito e reforçamos muito a importância do diagnóstico. Nós precisamos sempre orientar para a testagem, porque é aí que a gente descobre, porque talvez um exame clínico, ou se a pessoa não for ao médico, não procurar a unidade de saúde, ela pode evoluir daí para a forma terciária, que ela vai se manifestar dali 10, 20 anos, já com complicações sérias cardiológicas, cardiovascular
e neurológica. Mara, você mesmo falou, essa é uma doença milenar, né? Nós convivemos com ela há muito tempo. E minha pergunta é assim, tá, uma doença que nós já temos, né, informações sobre ela, já sabemos muito sobre ela, mas por que ela permanece tão importante enquanto tema da epidemiologia ainda hoje, né? Depois de tanto tempo que a gente convive com ela, ainda é uma doença, uma doença de tão grande importância. Talvez, Aldinei, justamente por isso, por ela ter cura, porque a sífilis é importante reforçar que ela tem cura, e talvez por ela ser confundida facilmente com outras doenças, e a pessoa não ir em busca do diagnóstico. Exatamente. Então, ela acaba sendo um grande desafio para nós. Nós precisamos falar muito sobre sífilis, orientar principalmente nossos jovens, porque quando a gente fala, por exemplo, em HIV, a gente já ficou mais estigmatizado, já ficou mais na mídia. A sífilis não sai muito na mídia. Então, por isso é muito importante, parabenizo a Escola de Saúde Pública, porque é muito importante trazer esses temas que às vezes não estão expostos na rotina diária, e a informação não só para os profissionais de saúde, mas como para a população, e principalmente para os nossos jovens, é de suma importância para nós conseguirmos vencer esse desafio.